Ok, pessoal, então vamos agora falar a respeito da comunicação dos atributos. Como que há essa comunicação dos atributos divinos e os atributos humanos? Vamos entender isso. Então vejam lá. Um dos efeitos da união hipostática é a comunicação dos atributos. Em latim, communicatio idiomatum. Então, essa questão dessa comunicação dos atributos. Por quê? Porque se nós pegarmos os atributos divinos, principalmente onipotência, onisciência e onipresença, esses três atributos são considerados atributos incomunicáveis. Ou seja, são atributos que pertencem somente a Deus. Deus não comunica esses atributos conosco. Então, nenhum de nós é onipotente, ou seja, nós não temos todo o poder. Nós não somos oniscientes, nós não conhecemos todas as coisas. É por isso que nós precisamos estudar para aumentar o nosso conhecimento. Então, quanto mais nós buscamos o conhecimento, mais nós adquirimos o conhecimento. Deus é onisciente, então Deus não precisa é, entrar numa biblioteca para ele conhecer os conteúdos que ali estão. Ele conhece todas as coisas, nós não. A, a onipresença, Deus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma ilimitada. Nós não. Então, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa. Não tem como, por exemplo, eu estando aqui, estar aí também. Então, nós não somos onipresentes. Então, esses atributos divinos, existem outros, principalmente esses três, Deus não comunica com o ser humano, ok? Os atributos comunicáveis de Deus são, por exemplo, o amor. Deus é amor? É. Ele comunica o amor dele conosco. Porém, nós nunca vamos atingir o mesmo padrão de amor divino. A santidade. Deus é santo? Sim. Só que Deus é santo, santo, santo. Isaías fala a respeito da santidade de Jesus, Isaías 6, né, que fala, então, a expressão lá é Kadosh, 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 que é santo em hebraico. Quando no hebraico se repete 3 vezes a mesma palavra, é a ênfase que está querendo dar com relação ao grau de santidade de Deus. Então, quando aparece Kadosh, 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 significa dizer que não existe no universo um ser mais santo. Então, é o maior grau de santidade que está presente na pessoa de Deus. Então, a santidade, ele compartilha conosco, ele comunica conosco. Tanto é que o plano dele é que nós também sejamos santos. Mas nós não somos santos por natureza, Deus é. Então, são exemplos de atributos comunicáveis. A justiça, da mesma forma. Deus é extremamente justo, porém, nós também recebemos o atributo de justiça, mas nós não somos extremamente justos, porque somos humanos. Então vamos lá, esse communicatio idiomatum significa que tudo o que pode ser atribuído à natureza divina ou humana de Cristo é atribuído também à pessoa de Cristo. Então, olha só, na mesma pessoa, o que está dizendo? Tudo o que pode ser atribuído à natureza divina ou humana de Cristo é atribuído também à pessoa de Cristo. Então, o que vai dizer esse communicatio idiomatum? Que na mesma pessoa, tá, você atribui, a, você atribui os atributos divinos e os atributos humanos. Então, esses atributos divinos e humanos
eles coexistem na mesma pessoa de Cristo. Tudo que é verdadeiro sobre a natureza divina é verdadeiro sobre a pessoa. Então, é isso que tem que ficar claro e mostrar essa verdade para nós. Por isso, eu repito que Jesus é uma pessoa divina, Jesus é uma pessoa humana, então não dá para separar a dupla natureza. Muito bem. Exemplo: a Bíblia fala que de Jesus Cristo, o Deus homem, dormindo num barco. Olha que interessante, em Marcos 4:38. Enquanto que a Escritura nos diz que Deus não dormita e nem dorme, lá no Salmo 121:4. Interessante, né? Essa palavra dormita, não é, no seguinte, de não cochila. Então, Deus, ele não cochila. Mas Jesus é apresentado, humanamente falando, em Marcos 4:38, mostrando que ele estava dormindo. Por quê? A pessoa humana necessita do descanso. Então, Jesus se cansava naturalmente. Jesus, ele sangrou, né? Então, isso demonstra o quê? Que a humanidade de Jesus era real. Em Atos 20:28, refere-se ao sangue de Deus que foi derramado sobre a cruz. Mas Deus, que é puro espírito, em João 4:24, não tem sangue, em Lucas 24:39. Então, veja que a união hipostática, ela da dupla natureza de Cristo, ela desafia a nossa inteligência. Então, se você vai discutir sobre isso com uma pessoa lógica, com um ateu, ele jamais vai crer nisso. Ele vai achar que nós estamos tendo delírios, nós estamos pensando em coisas que não existem. Mas é o que a Bíblia diz, e para nós partimos da premissa de que a Bíblia é verdadeira, de que o que está escrito na Bíblia realmente deve ser confiável e deve ser creditável. Em cada um desses casos, o que se menciona é a humanidade de Cristo, mas não se diz sobre ele, ou melhor, mas o que diz sobre ele é atribuído à pessoa, isto é, ao Deus homem. Eu vou ler novamente. Em cada um desses casos, o que se menciona é a humanidade de Cristo, mas o que se diz sobre ele é atribuído à pessoa, ou seja, ao Deus homem. Então é importante essa observação aí. Continuando agora falando sobre os estados de Cristo. São dois os estados de Cristo: o estado de humilhação e o estado de exaltação. Então, aqui a gente vai começar falando um pouquinho a respeito da obra de Cristo. A humilhação dele, vejam lá. O estado de humilhação de Jesus começou na encarnação, sua concepção e nascimento. Ele assumiu uma natureza humana em semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8:3. Então, é um estado de humilhação. Somente Deus mesmo para aceitar esse plano. Na verdade, Deus criou tudo isso, Deus decretou, e então Jesus aceita esse estado de humilhação. Talvez nós não aceitássemos, porque quando nós atingimos um certo nível, um certo padrão, diminuir esse nível, diminuir esse padrão é muito difícil. E Jesus, como Deus, então, ele se humilhou. Então, aqui nós temos esse estado de humilhação de Jesus em manifestação. Ao assumir a natureza humana, tornou-se um servo sob a lei, Gálatas 4:4, e a cumpriu perfeitamente durante o seu ministério terreno, Mateus 5:17 e Romanos 5:19.
Então, a natureza humana, humanamente, Jesus, na sua humanidade, ele se torna servo da lei. E não somente servo, ele é um servo que cumpriu toda a lei. Então, ele vai dizer: Eu não vim para abrogar a lei, mas vim para cumpri-la. Então, Jesus cumpriu toda a lei para que o plano de Deus se manifestasse em nós, o plano de salvação. Então, Jesus, ao cumprir a lei, ele nos liberta também da lei. Por isso que a cruz é fundamental para nos libertar do poder do pecado, mas também do poder da lei, que vinha para matar. Então, Jesus, ao cumprir a lei e ao nos substituir na cruz, por isso que a morte dele é considerada uma morte vicária, e essa palavra vicária significa exatamente substituição. Então, ele nos substituiu na cruz, nos libertando então da condenação da lei. E lá em Romanos capítulo 8, Paulo vai falar que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é aí que nós temos a separação entre aqueles que creem em Jesus e os que não creem. Os que não creem estão ainda debaixo de condenação. Nós, os que cremos, estamos libertos da condenação da lei. Muito bem. C. Como homem, Jesus Cristo sofreu durante toda a sua vida sobre a terra. Olha só. Então, imagine 33 anos de sofrimento. Experimentou a ação de Satanás, Mateus 4, de 1 a 11. E o ódio de seus próximos, João 8, 30 a 59 e João 11, 45 a 54. Então, realmente ele sofreu durante a sua vida para cumprir os propósitos redentivos do Pai. Letra D. Como homem, Jesus Cristo experimentou sofrimentos ordinários da humanidade. Cansou-se, em João 4, 6. Sentiu fome, Mateus 4, 2. Teve sede, João 19. Foi abandonado, em Mateus 26, 56. Jesus era homem de dores e que sabe o que é padecer, conforme Isaías escreveu há 700 anos antes de Cristo, profetizando então a vinda do Messias, homem de dores. Então não há dúvida a respeito da humanidade de Cristo. Letra E. Durante o seu ministério na terra, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Interessante isso, né? Porque, volto a dizer, não cabe na nossa compreensão humana, né? Como que ele vai aprender sendo onisciente? Se o atributo da onisciência estava nele, por que que ele precisou aprender? Por causa da sua humanidade. Não é? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5:8, fazendo-se assim um salvador compassivo, tornou-se pecado para os eleitos, 2 Coríntios 5, 21, sofrendo a maldição da lei no lugar deles. Então, Jesus se tornou maldito em meu lugar. Não que ele merecesse a maldição, mas ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições. E letra F, a morte foi o estado final da humilhação de Cristo. Então, aqui, a morte como sendo aquele fechamento da humilhação, o sofrimento completo na cruz. João 19, 30, quando Jesus vai dizer, então, está consumado. Tetelestai. Então, ele estava dizendo ao Pai, tudo aquilo que eu precisava realizar para cumprir o plano redentivo, que nós, vamos dizer, num concílio celestial estabelecemos em aliança, quando o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica a redenção no coração do homem, Jesus estava dizendo, olha, está consumado, eu realizei aquilo que nós aliançamos, aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito
estabeleceram para a redenção humana. Jesus fecha aqui com a morte o seu estado final de humilhação. Então, aí ele vai passar da humilhação para a exaltação. E é algo interessante isso. Vamos ver a seguir, então. Vale ressaltar que o mito, isso aí é o mito, de que Jesus Cristo desceu ao limbus patrum, veja só, para libertar os prisioneiros, não tem suporte bíblico. O que vem a ser o limbus patrum? É um termo em latim que significa, ou seja, é um dogma da Igreja Católica. Um dogma é algo que é considerado verdadeiro. Eles acreditam e não arredam o pé daquilo. Isso é um dogma. Então, o limbus patrum é um dogma da Igreja Católica. É um lugar provisório para onde vão os justos do Antigo Testamento. Então, a Igreja Católica acredita que existe um lugar, não é, provisório, em que os justos do Antigo Testamento estão aguardando a salvação. Então, isso é um mito, não tem amparo teológico, não tem suporte bíblico para você sustentar essa, essa questão do limbus patrum, ok? Muito bem, agora vamos falar da exaltação. Estamos falando dos estados de Cristo, falamos da humilhação, e para finalizar a aula, vamos falar então a respeito da exaltação. Primeira fase, não é? A primeira fase do estado de exaltação de Cristo foi a ressurreição. Cristo foi exaltado na sua ressurreição, não tendo visto corrupção na morte, pela qual não era possível que fosse retido, e tendo o mesmo corpo em que sofrera, com suas propriedades essenciais. Nesse ponto, Jesus foi declarado Filho de Deus em poder. Romanos 1:4. Então, o que nós temos aqui na ressurreição? Quais são as verdades que nós podemos extrair? Que ao ressuscitar, Jesus foi exaltado. Porque para todos, a morte de Jesus seria o fim, até mesmo para os seus discípulos, que tinham presenciado ele dizer que ressuscitaria no terceiro dia, mas para eles foi algo terrível, eles não creram naquilo. Então, a ressurreição veio como exaltação, enquanto a morte foi o estado final da humilhação, e como se tudo tivesse terminado, foi uma decepção, e Jesus, no terceiro dia, ressuscitou. Então, aqui, primeira fase da sua exaltação, não é? Então, ele é declarado Filho de Deus em poder, porque o poder da ressurreição foi operado na sua vida. Então, a letra B, ainda falando da primeira fase, na ressurreição, o Pai restituiu plenamente seu Filho. Atos 17:31, como Senhor, tanto dos mortos como de vivos, em Romanos 14:9. A cabeça da igreja, Efésios 1:20, 23. Então, vejam aí a ressurreição já trazendo um estado de exaltação para Jesus. Então, dentro daquilo que foi para muitos uma decepção, começam a haver uma começa a haver uma mudança. Então, vamos imaginar alguém que nós respeitamos muito, porém essa pessoa entra em decadência. Foi o que aconteceu com Cristo. Realizou muitos milagres, operou maravilhas e depois morre na cruz. Decepção total. Porém, depois da decepção vem então a ressurreição, trazendo a primeira fase do estado de exaltação de Cristo. Letra C. A vitória de Cristo foi proclamada a todo o mundo. Morte e pecado tinham sido derrotados.
Aí você tem segunda carta de Timóteo, Hebreus. A justiça divina tinha sido satisfeita, Romanos 8:34. Então, o ser humano, e nem mesmo Satanás e seus demônios, esperavam que isso acontecesse. Então, nós não imaginávamos que seríamos salvos mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tanto é que nenhum de nós pediu a salvação para Deus. Nós nem sabíamos que estávamos condenados. Cada um de nós estava caminhando para o abismo sem saber. Quando o evangelho nos é pregado e o Espírito Santo então aplica a redenção nos nossos corações ao nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós mesmos achávamos que estava tudo bem. E até hoje tem pessoas que estão vivendo, inclusive com muita prosperidade financeira, achando que está tudo bem. Entretanto, mal sabem que estão caminhando para o abismo, para a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Então, a vitória de Jesus aqui, ela foi proclamada a todo mundo. Entretanto, nem todos creem nisso. Até mesmo nós, repito, nós não pensamos nisso, nessa vitória de Cristo, nesse poder da ressurreição. Agora, a segunda fase. Vimos a ressurreição como sendo a primeira fase da exaltação, vamos para a segunda fase, que é, então, o estado de exaltação de Cristo, que é a sua ascensão. Então, é possível que alguém tivesse pensado, não, tudo bem, ele ressuscitou, ele está aqui no meio de nós, mas vai morrer novamente. Aliás, isso aconteceu com Lázaro, que ele mesmo, Jesus, ressuscitou. Então, da mesma forma que Lázaro ressuscitou e viveu e morreu novamente, vai acontecer o mesmo com Jesus. Então, muitos podem ter pensado assim, mas essa é a segunda fase, é o estado de exaltação de Cristo, chamado de ascensão. Vejam lá, 40 dias após a ressurreição, Jesus foi elevado até o Pai. E essa é a verdade bíblica. Lucas vai relatar isso, no capítulo 24, 50 e 53, e em Atos, que também foi escrito por Lucas, no capítulo 1, de 1 a 11. Ali, ele tomou seu lugar de direito. Então, ali Jesus toma o seu lugar de direito, que é a destra de Deus. Você encontra isso em Atos, em Efésios e em Hebreus. Então, a ascensão de Jesus. Então, ressurreição e ascensão. E depois, então, da ressurreição, Jesus ainda fica 40 dias com os seus discípulos. Paulo relata na sua carta aos Coríntios que pelo menos 500 pessoas tiveram essa relação com Jesus ressurreto. Muito bem, a fase final, então, do estado de exaltação, não é? De Cristo é futura. Então, a fase final é futura e ocorrerá na segunda vinda, de acordo com o Catecismo Maior, pergunta 56 temos. Olha aqui, vejam. Catecismo Maior de Westminster. O fato de ser um catecismo não significa que é católico ou romano, tá bem, pessoal? O catecismo é como se fosse uma confissão de fé, que algumas igrejas usam. Então, nesse Catecismo Maior de Westminster, tem esta pergunta, pergunta de número 56. Como há de ser Cristo exaltado em vir segunda vez para julgar o mundo? Olha só, a resposta é: Cristo há de ser exaltado na sua vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá a segunda vez, no último dia, com grande poder e na plena manifestação da sua glória e da do seu Pai, com todos os seus santos e anjos,
com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus para julgar o mundo em retidão. Então, o estado final da exaltação é a segunda vinda de Cristo, quando ele vem, arrebata a sua igreja e nós então passaremos a viver eternamente com ele, novos céus e nova terra, e adoraremos o Cordeiro de Deus também por toda a eternidade. Muito bem, assim encerramos a nossa quarta aula de Cristologia e, devido à importância do assunto, nós teremos ainda uma quinta aula de Cristologia, que será a próxima aula, tá bem? Então, espero que essa aula também tenha sido importante para todos vocês.